Após o anúncio dos cortes ou o chamado contingenciamento de verbas para a educação no mês de maio, estudantes e professores de todo o Brasil foram às ruas para protestar. Agora, uma nova onda de manifestações está levando milhares de pessoas em diversas cidades do país a criticar o recém-lançado programa Futurice do governo federal. A principal proposta do programa é que parte do financiamento do ensino em universidades públicas seja feito por instituições privadas com a participação de organizações sociais. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi Wesley, tudo bem? Olá, Lisa, e olá para você que acompanha o programa Viva Voz. A gente gosta de lembrar que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter no @VivaVozUnivale, e a gente ressalta que você pode acompanhar os temas que já foram discutidos por aqui pelo canal da TV Univale. Você também pode chegar lá no Facebook e acessar a nossa página e dar uma curtida lá. Isso mesmo. Nossa convidada de hoje é a professora Ana Cláudia Delfini, que é doutora em Sociologia, professora no programa de mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas e também no mestrado e doutorado em Educação aqui da Univale. Obrigada pela presença, bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, boa tarde. Bom, a intenção é a gente compreender esse cenário que envolve a educação nesse momento no país. E, para isso, eu vou puxar alguns fatos e aproveitamos aí todo o seu conhecimento para nos ajudar a compreender o que estamos vivendo, então, em termos de educação no Brasil hoje. Vou puxar, então, um encontro que aconteceu em junho, em que 6 ex-ministros da Educação estiveram reunidos na USP para manifestar preocupação com as políticas voltadas à educação do governo federal. Esse grupo, naquela época, defendeu que a educação básica pública deve ser prioridade nacional e chegou a afirmar que cortar recursos da educação básica e também do ensino superior pode deixar feridas que vão demorar a ser curadas. Como é que você analisa, professora Ana Cláudia, essa situação, o cenário atual da educação no país? Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero também parabenizar o projeto Viva Voz, mais uma vez está estreando, retomando as atividades nesse semestre. Então, para nós da comunidade acadêmica e científica, é um prazer colaborar com esse veículo de comunicação. Bom, a gente analisa o campo da educação sempre sobre o viés sociológico, político, enfim. Então, a gente vê que esse movimento de desmonte, esse movimento que já vem ocorrendo desde 2016, com a PEC dos gastos públicos, com aquele congelamento em relação à educação e saúde, isso já vem de um longo processo construído historicamente sobre o nosso Estado brasileiro, Então, é com muita preocupação que a gente deve analisar esse tema, com certeza, e observar também que se a gente vai fazer a referência à PEC, por exemplo, dos gastos, enfim, essa ideia de paralisação, ela é muito condizente com as propostas dos nossos últimos presidentes. A gente não está vendo nada de novo no fronte, a gente está vendo aquilo que, de fato, eles acirravam nas campanhas eleitorais, especialmente o atual presidente, mas isso já vem da gestão do Temer, que é justamente, como a gente costuma dizer na sociologia, é um governo de apartação. É um governo que não pensa a educação sob a ótica da inclusão e, consequentemente, não pensa a sociedade, muito menos o Estado brasileiro, na ótica inclusiva, participativa e democrática. Então, a gente já não tem uma cultura democrática forte nesse país, a gente já não tem um histórico consolidado de instâncias de participação, a gente tem N problemas nessa questão, e ainda fica cada vez mais forte com políticas de que de uma maneira até metafórica, se usa a expressão de contingenciamento, que nada mais é do que um eufemismo para você falar de uma omissão deliberada do governo em não investir na educação. Então, você quer falar de economia dentro de uma agenda neoliberal. Então, corte de gastos é uma agenda em que o mercado define as coisas. Então, você não vê, de um outro lado, o incentivo às políticas sociais, você não vê uma preocupação, de fato, com o acirramento da democracia, mas com a apartação, quer dizer, com a segregação. Então, é lógico que a educação é um alvo fácil
para os governos quando eles estão no seu processo de regular de mandato, né? Porque todo mundo sabe que nas campanhas a educação é sempre a menina dos olhos, né? Ou seja, todo mundo fala que a educação transforma a sociedade e é pérola de eleição. Mas a gente observa que na prática, e isso não é exclusividade deste governo, mas ela está cada vez mais, o fosso, né? A apartação social está cada vez mais evidente. Então, se não houver as manifestações, se não tivesse havido essa reunião entre os ministros da educação e os reitores, a coisa estaria muito pior, né? Então, de fato, é imprescindível que haja esse movimento mesmo de resistência e de esclarecimentos, porque a gente... um povo que não é educado, um povo que não é sistematicamente levado ao pensamento crítico, ele é muito fácil de ser manipulado e ser levado a ondas de totalitarismos, né? Então, a gente não está brincando inocentemente, a gente está flertando com perigos totalitários, autoritários, de apartação, né? Professor, ainda fazendo uma retrospectiva dos fatos, no mês de junho, o governo federal congelou mais de 2.700 bolsas de pesquisa e outras 3.474 já haviam sido cortadas em maio, dados da Folha de São Paulo. Professora, qual o impacto dessas reduções para os pesquisadores? Isso é terrível. Isso é terrível. A pasta da educação foi a que maior número de cortes recebeu. A gente tem em torno, aí os economistas falam, os estudiosos, em torno de 6 bilhões, né, de cortes. Então, veja que você quer economizar não investindo no tripé que sustenta as universidades, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, a gente male dá conta do ensino. A extensão sempre foi a menina que recebe, né, o patinho feio, né, digamos assim, das instituições. A extensão nunca teve o seu devido valor em termos históricos no país. A gente está falando de uma relação macroestrutural, até porque a extensão exige o compartilhamento social, exige a participação comunitária. Então, a gente até inova na Univale, né, por ser comunitária, uma discussão mais intensa com projetos extensionistas, com esse envolvimento de responsabilidade social, não com práticas de assistencialismo. Então, se você cuida um pouco, né, do ensino, que é a pedra de toque das graduações, a extensão vai lidando, né, conforme a música toca. A pesquisa é aquela que mais é prejudicada, porque não tem ensino sem pesquisa, não tem extensão sem pesquisa e não tem pesquisa sem investimento, não tem pesquisa sem laboratórios. Não tem pesquisa sem bibliografias atualizadas, sem assinatura de periódicos. Então, você precisa, sim, fazer esse levante, fazer essa crítica, porque, de fato, você acaba despolitizando o processo educacional, né? Porque a educação ela é um ato político. Então, se você não está investindo nos laboratórios, na formação de bolsas, em todo o aparato que forma um pesquisador, então é claro que você está dizendo que você não quer que esse pesquisador tenha uma segurança profissional, que não tenha uma trajetória consolidada, que ele não vai ter olhos para subsistir ao mercado ou aos mundos do trabalho. Então, é muito sério, sim, porque mexe em toda a ponta. Mexe desde o incentivo a se buscar uma universidade, porque muita gente hoje repensa para que fazer uma universidade e qual é a garantia que eu vou ter de bolsa, de acesso, de permanência. Então, é preciso, sim, a gente refletir sobre o tamanho desse desmonte que vai acontecer na educação, desde a educação básica até a universitária, e fortalecendo esses laços, né, sociais, ou seja, a comunidade científica, sim, se reunindo, se posicionando, denunciando esses cortes, a comunidade política, a comunidade social. Então, a pesquisa ela é o âmago, né, de qualquer instituição, e a gente está falando de um país que já não tem uma trajetória consolidada em termos de reivindicações coletivas, né? Então, a gente ficar cada vez mais à mercê, né, de discursos autoritários é não fazer a reflexão crítica, né? Então, a pesquisa abre a possibilidade para você colocar a massa pensante, né, na rua, né? Agora, professora Ana Cláudia, esse novo programa do governo federal que foi anunciado mais recentemente, que é o programa Futurice, não foi muito bem recebido também por alguns setores, tanto que houve aí uma série de manifestações no dia 13 contra essa proposta do governo. E o programa, ele pretende exatamente incentivar a captação de recursos privados para as universidades federais, que a princípio parece interessante, ok?
Mas, em termos gerais, como é que você analisa essa estratégia, né? Quais seriam as consequências, então, desse modelo de gestão mais vinculado, então, ao setor privado para as universidades públicas? Isso não é novidade. Isso é remendo novo em roupa velha, né? Ou seja, já há muito tempo as universidades fazem essa captação de recursos, já fazem essa busca pelo diálogo com o chamado o segundo setor. A gente encontra na literatura essa designação, né? Então, o primeiro setor seria o Estado, o setor público, o governo, enfim, as governanças, e o segundo setor, o setor privado, da captação de recursos do mercado, né? Então, quanto maior a agenda, quanto mais neoliberal é uma agenda política, mais próxima do mercado, obviamente, ela estará. Né? Então, a gente não está aqui trabalhando com utopias de esquerda ou com utopias socialistas ou com pragmatismos, né, ligados a não conversar com o mercado, né, e a rechaçar tudo que vem dele. Não é nesse sentido. Claro. Mas também a não trabalhar com a perspectiva de que o mercado vai salvar a educação. Tá? Porque daí a gente vai esbarrar em dois grandes problemas. O primeiro grande problema é a autonomia universitária, que isso está também sendo colapsado, né, nessas políticas aí verticalizadas e autoritárias e com esses cortes, né, que a gente já está comentando. Então, a autonomia universitária ela tem que prevalecer sobre qualquer decisão, não é, econômica, mercadológica, né? E, por outro lado, saber dialogar com o mercado é saber trabalhar na perspectiva da gestão e do empreendedorismo. E aí a gente volta a falar da pesquisa. Como é que você vai empreender projetos, ou até nós temos aqui na universidade uma incubadora social, temos trabalhos de economia solidária, enfim, que é a ITCP. Então, a gente tem polos de gestão já há muito tempo que a universidade faz e que outras universidades no Brasil, a USP, a UNB, a UFSC também, já fazem há muito tempo. Né? Então, para empreender, para ficar com essa perspectiva do futurice, tem que ter um presente, né? Ninguém vai futurar nada se você não tiver um presente claro, com garantia de pesquisa e sabendo o que você vai empreender. Então, não é uma mentalidade que se constrói da noite para o dia e que o mercado vai ditar as regras. Né? Isso tem que ser olhado com bastante cautela e entender que não é novo, que é só mesmo uma redecoração da casa, né? Professora, você já foi beneficiada por algum desses programas de apoio à pesquisa ao longo de sua carreira acadêmica? Sim, toda a minha carreira acadêmica teve a grata satisfação de ter sido em universidades públicas. Então, eu tenho um histórico de muita gratidão e, por isso mesmo, de muito empenho nas políticas públicas, que é, inclusive, a minha grande temática de atuação na universidade. Então, eu trabalho no mestrado em gestão de políticas públicas, que tem essa discussão, e também no mestrado em educação, que quer trabalhar com a perspectiva mesmo interdisciplinar e trabalhando a educação como um campo de prioridades políticas. Então, toda a minha graduação foi na UFSC, né? Eu sou graduada em História, e durante toda a minha graduação eu fui bolsista do chamado Programa Especial de Treinamento. Então, eu ficava manhã, tarde e noite na universidade. Os 4, 5 anos que eu fiquei ali, eu fiz várias pesquisas, nasci como pesquisadora nessa universidade, e nessa universidade eu fiz o mestrado e o doutorado. Né? Então, não fiz com bolsas o mestrado e o doutorado, embora eu tivesse passado em primeiro lugar nos dois programas de mestrado e doutorado, eu abri mão da bolsa porque eu já estava na universidade, né, aqui na Univale, né? E também na época do mestrado eu já trabalhava fora. Mas, assim, é imprescindível a gente primar por uma educação pública de qualidade. Então, eu fiz uma escola pública, tanto no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, de muita qualidade, né? Em tempos em que havia uma outra perspectiva ligada à educação, né? Com financiamentos, com responsabilidade social. Então, hoje nós temos muito acessos, né? Hoje tem ProUni, o Unedu, ProEd, então a gente sabe que o acesso hoje está facilitado, né? Mas a gente não pode fechar os olhos, né? Porque o acesso está mais facilitado, que hoje existe o jovem universitário com mais frequência de vários grupos sociais, a permanência e o incentivo à pesquisa, de novo, né, ao ensino e à extensão não podem ser ignorados. Acho que deixa para a gente fazer um intervalinho, parar para refletir um pouquinho em cima dessas reflexões trazidas pela professora Ana Cláudia Delfini, que está com a gente. Depois do intervalo a gente volta. Isso aí, minha gente, já estamos de volta. Hoje o tema do programa são os cortes na educação. Na verdade, a gente quer entender o que está acontecendo, para onde está indo a educação no Brasil. E para isso nós convidamos a professora Ana Cláudia Delfini, que é doutora em Sociologia, ligada a vários programas de mestrado, 2 programas de mestrado aqui, mestrado e também doutorado em Educação aqui na Univale. É isso, né, Wesley?
É isso. Bom, professora, agora a gente volta conversando um pouco. Você que é pesquisadora, está aí vivenciando, sempre vivenciou na sua carreira toda essa questão. Você, como participante e pesquisadora de grupos de pesquisa em políticas públicas ligadas à CNPq, principalmente, e integrante de uma rede internacional de pesquisas em ciências sociais, como analisa a visão de outras nações em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil? Como o país é visto pela comunidade científica no exterior após tantas polêmicas envolvidas na educação? Você tem mais ou menos uma percepção para passar sobre isso? Eu posso falar um pouco mais do nosso diálogo intercultural com países da América do Sul, né, com países da América Latina. Então, a gente não pode fazer nenhuma análise mais densa de países europeus, enfim, mas vamos pensar nos nossos países vizinhos, né, especialmente a Argentina, especialmente a Colômbia, com o país ao qual o programa de mestrado tem convênios com a Rede ILA, que é a Rede Ibero-Americana de Ciências Sociais com enfoque de gênero. Então, a gente dialoga bastante com a Universidade Simão Bolívar e também a gente está recebendo na semana que vem na universidade o pró-reitor da Universidade Corporação Americana, da cidade de Barranquilha, que também está querendo estreitar os laços conosco nos cursos de educação, nos cursos ligados a relações internacionais e pedagogia. E as dificuldades educacionais, elas são muito semelhantes, elas são muito similares. A gente tem que lembrar que são países que vêm de um histórico também de ditaduras, países que vêm com históricos em que a educação ela foi massa de manobra para legitimar governos ditatoriais, especialmente a Argentina, também temos o Chile aí, que a gente pode trabalhar com alguns parâmetros, mas o que a gente tem que perceber é o esforço que esses países fazem para manter patamares mínimos de democracia. Então, nesse ponto, nós, enquanto comunidade científica, ou comunidade política, seria muito interessante estreitar esses laços com esses países, porque a gente dialoga muito pouco com a América Latina ainda, né? A gente tem uma visão, até mesmo por conta dessas discussões que nós falávamos anteriores, norte-americanas, com programas engavetadinhos de empreendedorismo social, enfim, com toda uma trajetória mais colonialista, né, em relação a parâmetros liberais, estadunidenses ou não, e dialoga pouco com experiências muito próximas que têm a ver com matrizes indígenas, quilombolas, enfim, afrodescendentes ou afro-ameríndias. Então, é necessário, sim, que as nossas comunidades sejam interculturalmente enlaçadas. Então, eu penso que a gente, quando faz a crítica a esse passado histórico colonial e a esse passado de marcas militares, a gente tem que chamar atenção para maneiras como a gente observou o nosso atual presidente e todo o seu aparato educacional flertando com os militares, né, homenageando os militares. Então, a gente está vendo rondar o campo da educação de novo, né, dos canhões verdes, né? A gente está vendo de novo uma aproximação, inclusive o anterior ministro da Educação, o Ricardo Vélez, que era colombiano, inclusive, né? Ele falava de filmar crianças cantando o hino nacional, de retomar questões que foram colocadas autoritariamente, querendo simbolizar uma noção de ordem, uma noção de esteio, enfim, que é bastante romantizada, né? E isso é prejudicial. Então, por que não observar como os outros países da América Latina foram sobreviventes a esse impacto da militarização da sociedade e como que nós precisamos frear esse movimento também com o pluralismo democrático, né? Eu não vejo outra saída a não ser discutir governabilidade, a não ser discutir controle social. Então, é preciso, sim, que a gente tenha um diálogo mais preciso com países que tiveram histórias semelhantes e que também estão com governos de ultradireita, né? Então, a gente também tem que observar essa ascensão de governos de matizes quase fascistas, né? No sentido de realmente radicalizar uma política de restrição de direitos. Então, não dá para falar em democracia quando você tem um pacote que vai restringir direitos e que vai acentuar esse fosso, né, que a gente falava antes da apartação, né? Então, brancos de um lado, negros do outro, homens de um lado, mulheres do outro, e assim sucessivamente, né? As classes populares e a elite que se pensa elite, uma classe média que fica querendo estar lá em cima e olhando com ojeriza e com estereótipos e estigmas com a classe popular. Então, na verdade, eu acho que essa é a polarização mais perigosa. A gente falou tanto de polarização
polarização no Brasil em relação a questões ideológicas, à direita e à esquerda, quando, na verdade, a polarização ela é nos segmentos sociais, é na vida, na convivência. Claro. Né? Então, é aprofundar racismos, sexismos, perseguição a populações LGBT, não demarcar as terras para indígenas, recusar reconhecimento de terras de quilombolas. Então, tudo isso é muito grave. Né? Eu vou puxar, vou aproveitar esse gancho que você falou. Eu estava aqui tentando elaborar algo com alguns dados que tem a ver mesmo com as manifestações agora no dia 13 de agosto, para a gente aproveitar o cenário e tentar refletir para onde estamos indo como sociedade. Aí, polarização, claro que já vem à tona, mas alguns dados que o Wesley levantou em relação ao número de cidades participantes das manifestações contrárias aos cortes na educação, a esse programa Futuris, caíram. Né? Então, os números, nas primeiras manifestações, em maio, 220 cidades se manifestaram contra as políticas de educação do governo federal, e agora, no dia 13, foram 85 cidades. Então, a gente percebe, lógico, né, uma diminuição, e existe um cansaço e talvez, quando a gente pensa a polarização, o estigma da polarização, né? Então, muitos manifestantes já estão sendo chamados de esquerda, né? Então, aí volta aquela retórica, né, rasa, superficial e estigmatizante que foi muito eficaz. Porque ela elegeu o presidente que assim dizia. Então é de fato perigosíssimo a gente trabalhar com essas rotulações, é perigosíssimo a gente simplificar esse jogo político, porque isso beira quase que um fisiologismo, né? Ou seja, uma fisiologia que é você colocar as regras do jogo político e nivelar por baixo, né? Então, ou você é isso ou você é aquilo. Isso era uma coisa que nos anos 80 se fazia muito. Né? Então, a gente teve um momento de discussão, de aprofundamento, em que era, como já dizia o Norberto Bobbio, né? Para além da direita e para além da esquerda. E agora, né? Com toda a história do impeachment, enfim, com todo esse passado muito recente, a gente novamente caiu nessa vala comum de levantar bandeiras que são equivocadas, né? E rótulos que são equivocados. Então, eu não vejo outra saída que não trabalhar com o controle social. E a ideia de governabilidade das instituições. Porque, assim, a gente sabe que as manifestações são importantes, que as passeatas, que as paralisações, inclusive eu sou uma adepta a isso, especialmente ao 8 de março, por conta do movimento global antissexismo e por uma paralisação das mulheres nessa data, enfim, né, eu sei a eficácia disso. Né? As próprias conferências de políticas públicas no nosso país, elas têm um histórico de participação. Mas é como você disse, há um cansaço. E há um romantismo de que basta você pintar a cara, né, como na era Collor, ou agora levar uma cartolina e fazer uma frase bonita, que as coisas vão acontecer. Então, não vamos trabalhar com o romantismo das ruas, vamos trabalhar com a vivência expressiva de uma cultura de cidadania que se expressa nesses mecanismos de participação que transcendem a rua. Que pega a Câmara de Vereadores, que pega monitorar os planos de políticas públicas, que tem todo um aparato, né, que o nosso sistema democrático nos coloca, né, e a gente está esquecendo de ser republicanos nesse sentido, porque a gente não tem essa prática da participação e da fiscalização. Então, é mais do que, de fato, você ficar com esse proselitismo da rua. Né? Precisamos, eu não estou tirando a importância disso, sim, mas a democracia se faz diariamente em detalhes, né, que a gente deve radicalizar. Né? A democracia, ela se amplia, ela não pode se diminuir. Né? Nós vimos que você trouxe um livro, inclusive, com um título bem sugestivo, sim, né? O ódio sim. à democracia. Isso. Qual a intenção? Jacques Rancière é um filósofo francês que trabalha com conceitos de estética, com o mal-estar em relação à democracia, e o tema do ódio é um tema que a gente discutiu muito no Brasil recente, especialmente com a noção, como a gente falava agora, dessas polarizações, né? Se me permite ler um trecho, por favor. Ele nos leva a seguintes reflexões. A palavra democracia não foi inventada por um acadêmico preocupado em distinguir, por meio de critérios objetivos, as formas de governos e os tipos de sociedades. Ao contrário, foi inventada como termo de indistinção, para afirmar que o poder de uma assembleia de homens iguais só podia ser a confusão de uma turba informe e barulhenta, que equivalia dentro da ordem social ao que é o caos dentro da ordem da natureza. Então, falar em democracia de indistinção,
E a gente vive, como eu falei agora, uma democracia da apartação, cada um nas suas garantias e sem querer abrir na sua bolha, né, no seu espaço de ódio, cultivando a sementinha do ódio contra homossexuais, contra quem discute gênero nas escolas, contra as mulheres feministas, contra os homens feministas, contra negros, contra bolsistas, enfim. Então, a gente não radicaliza a democracia, né? Então, ele finaliza falando que entender o que democracia significa é entender a batalha que se trava nessa palavra. Não simplesmente o tom de raiva ou desprezo que pode afetá-la, mas, mais profundamente, os deslocamentos e as inversões de sentido que ela autoriza ou que podemos nos autorizar a seu respeito. Quer dizer, quando ele fala de inversões de sentido, eu fico remetendo às falas dos nossos governantes, né, especialmente o presidente, que chamou de idiotas inúteis os manifestantes pelos cortes da educação, ou o ministro da Educação, que também falou que isso era uma balbúrdia, e que ele iria cortar a verba, isso foi no comecinho do ano, cortar a verba de 3 universidades federais, caso elas continuassem a incentivar a balbúrdia. Então, o que a gente está entendendo por democracia na boca desses governantes? Isso é uma crise de governabilidade imensa, que já está no cenário há muito tempo, né? E a gente vai ignorando e vai dizer, é assim mesmo, eles são ignorantes, eles não sabem o que eles falam. Sim. Mas não é assim, né? A gente está falando com um nível de representação, a gente está falando de uma forma republicana de ser, a gente está falando de expansão de direitos, de garantia de direitos. Então, não é balbúrdia, não somos idiotas, não somos inúteis. Então, recuperar o valor da democracia, né, é recuperar o valor da indistinção, é recuperar o valor daquela igualdade que necessita da equidade, muitas vezes, né? É falar de direitos. A gente vê sistematicamente fóruns sendo esvaziados, quer dizer, o Fórum Nacional de Educação, por exemplo, ele foi criado em 2011 pelo CONAI, pela Conferência Nacional de Educação, e foi esvaziado. A gente teve agora a Secretaria de Educação e Articulação com o Sistema de Ensino, que foi fechada. Né? Então, o governante, né, o presidente, está dando o recado sistemático de que a educação não é prioridade e que ele quer esvaziar. Né? Então, é agora ou nunca esse momento de despertamento, esse momento de fato, fortalecer, por exemplo, na base, fortalece os conselhos, fortalece as escolas, fortalece a discussão com as secretarias locais. E a universidade, por exemplo, ela tem uma captação de ideias e um poder de articulação que é tremendo. Né? Então, a gente tem que saber aproveitar isso para fortalecer os espaços democráticos. Gente, só tem um minutinho. Você tem uma pergunta rapidinha, assim, Wesley? Já que nós estamos passando por essa perspectiva sociológica mesmo, professora, o que você acha que deve acontecer aí dentro desses próximos meses em relação a esse cenário da educação? Você tem alguma análise? A gente não pode prever, né? A gente não tem condições de querer antever os acontecimentos ou os fenômenos políticos, né? Mas é claro também que a gente não tem nenhum cenário otimista. A gente, infelizmente, está vendo um sumário de cortes. O Plano Nacional de Educação, por exemplo, ele não está cumprindo as metas que deveriam cumprir desde 2014 até 2024. Então, a gente não está otimista em relação a cumprir metas nas políticas públicas da educação. Então, sociologicamente falando, a gente vê com preocupação esse cenário de forte conservadorismo, no sentido não dos costumes ou da cultura, mas um conservadorismo que beira autoritarismo. Só para contribuir, a meta do Plano Nacional de Educação é que jovens de 18 a 24 anos, 33% dos jovens cheguem ao ensino superior. Hoje são 18%. E até 2024, sem essa política orçamentária, não vai alcançar essa meta de modo algum. Não é? Então, o cenário é preocupante, ele é desolador, mas, ao mesmo tempo, a gente quer fortalecer, como eu falava, a democracia. Então, a gente não pode ficar parado, a gente precisa desses canais. Estamos debatendo o tema, já é algo. Já estamos contribuindo com reflexões. Né? E a gente agradece muito a sua participação, nos ajudando a viver esse momento, a refletir sobre esse cenário tão importante da educação no país. Então, agradecemos bastante a professora Ana Cláudia Delfini, que é doutora em Sociologia, professora no programa de mestrado profissional em Gestão de Políticas Públicas, também no mestrado e doutorado em Educação da Univale. Obrigada, professora. Obrigada também.
E aproveitando, né, que nós estamos num ambiente acadêmico, a gente sempre traz essas discussões que fazem gerar reflexões. E você pode acompanhar o que já foi discutido aqui no programa lá no canal da TV Univale no YouTube, gente. E você também pode participar do programa, mandar sugestões ali através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo.